O ar frio da madrugada pesava sobre o asfalto do imponente Comando Militar da Amazônia, em Manaus. A escuridão densa e úmida mal começava a ceder, revelando ao longe a silhueta da floresta como uma mancha de nanquim se espalhando sobre o horizonte. Era o dia da reunião de operações conjuntas do comando, e desde muito antes do amanhecer, uma tensão sutil, mas palpável eletrizava o ar da base. Comandantes e oficiais de Estado-Maior das unidades subordinadas chegavam em um fluxo constante, o som de seus coturnos ecoando pelos corredores silenciosos, suas conversas em voz baixa soando como o prelúdio de um dia decisivo. Na ampla sala designada para a espera, dezenas de oficiais já se aglomeravam. Independentemente de suas patentes, unidades ou especialidades, eles se reuniam em um mesmo espaço, trocando saudações formais ou formando pequenos grupos para compartilhar informações e especulações sobre a reunião iminente, matando tempo com uma ansiedade mal disfarçada. No meio dessa atmosfera carregada, uma figura se destacava por seu completo descompasso. Era o Major Ricardo Alves, comandante de um batalhão de infantaria de selva. Com seus gestos exagerados e uma voz que parecia projetada para preencher qualquer ambiente, ele era o centro das atenções, como sempre fazia questão de ser. Ao seu redor, como de costume, um pequeno séquito de oficiais mais jovens ou de patente inferior ouvia, fascinado, suas histórias que flutuavam perigosamente entre a bravata e a pura fanfarronice. Ricardo era o arquétipo do militar que é subserviente aos superiores e tirânico com os subordinados. Diante de um coronel ou general, era a personificação da obsequiosidade, pronto para oferecer até a alma em troca de um aceno de aprovação. Longe desses olhos, no entanto, transformava-se. Com seus subalternos e oficiais de patente mais baixa, sua atitude era de um senhor feudal, um déspota que exigia reverência e temia qualquer um que pudesse ofuscar seu brilho. Ele nutria uma aversão patológica por subalternos mais competentes ou com conexões influentes, dedicando-se a depreciá-los na primeira oportunidade. Este plano de operação, ele bradava, gesticulando amplamente. Ontem à noite, em uma conversa particular com o Coronel Mendes, apresentei algumas ideias. O coronel deu um tapa na mesa e disse: Ricardo, você é meu braço direito. É assim que as coisas funcionam, meus caros, com visão estratégica. Sua voz ecoava deliberadamente pela sala, alcançando cada canto. Alguns oficiais lançaram-lhe olhares de soslaio, mas a maioria fingiu não ouvir, concentrando-se em suas próprias conversas. As fanfarronices do Major Ricardo não eram novidade para ninguém, eram parte da paisagem, um ruído de fundo ao qual todos já haviam se acostumado. Mas Ricardo, em sua arrogância, interpretava esses olhares furtivos como sinais de admiração e inveja. Isso apenas inflava ainda mais seu ego. Seus olhos varriam a sala incessantemente, como os de uma hiena em busca de uma nova presa, um alvo que parecesse fraco, alguém sobre quem pudesse exercer sua autoridade e reafirmar sua posição. Foi então que a porta da sala se abriu silenciosamente. Uma oficial do exército entrou. Seu uniforme de combate, impecavelmente ajustado, e seu caminhar calmo e seguro contrastavam com a agitação ruidosa do ambiente. Era um rosto desconhecido. Suas insígnias de patente estavam parcialmente obscurecidas pelo colarinho do uniforme, mas sua postura firme e seu olhar inabalável denunciavam anos de experiência e disciplina militar. Sua chegada provocou uma ondulação sutil na atmosfera da sala. A maioria dos oficiais apenas a olhou brevemente antes de voltar às suas conversas, mas alguns a examinaram de cima a baixo com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Era extremamente raro ver uma mulher, especialmente uma oficial de patente elevada, participando de uma reunião de operações de tão alto nível. Os olhos de Ricardo brilharam. Para ele, ela era a presa perfeita. Um rosto novo e ainda por cima uma mulher. Não haveria alvo melhor para demonstrar sua autoridade e sua masculinidade tóxica. Com um sorriso desdenhoso nos lábios, ele interrompeu sua história e virou-se em direção a ela. Sentindo os olhares de seu pequeno grupo voltados para si, seus ombros se estufaram ainda mais. Ei, você aí! A voz de Ricardo cortou o ar, silenciando instantaneamente todo o murmúrio da sala. Era um tom alto, agressivo projetado para intimidar.
A oficial virou a cabeça na direção da voz. Seu rosto não demonstrou qualquer emoção. Ela apenas olhou para Ricardo, um olhar calmo e inexpressivo. Essa serenidade o irritou profundamente. Ele marchou em sua direção, seus passos pesados e deliberados. Seus seguidores riram entre si, seguindo-o como se estivessem prestes a assistir a um espetáculo divertido. Onde você pensa que está entrando? O que uma mulher faz em uma reunião de operações? As palavras de Ricardo estavam carregadas de um desprezo explícito. O ar na sala pareceu congelar. Um desconforto visível se espalhou pelo rosto dos outros oficiais. Alguns desviaram o olhar, envergonhados, outros tossiram sem jeito, sem saber como reagir. Ninguém, contudo, ousou intervir. A sombra do coronel Mendes e do comandante da divisão, protetores de Ricardo, era longa demais para ser ignorada. No vácuo criado por esse silêncio cúmplice, a arrogância de Ricardo atingiu o ápice. Não há lugar para você se sentar aqui, ele disse, apontando com o dedo para um canto isolado da sala. Fique de pé ali no canto em silêncio ou então vá nos trazer um café. Sua declaração foi seguida por risadas abafadas de seus seguidores. A oficial permaneceu em silêncio. Seus olhos continuavam fixos em Ricardo, uma calma profunda e impenetrável que o deixava ainda mais frustrado. A ideia de que suas palavras não o atingiram, e a percepção de que sua autoridade estava sendo desafiada diante de tantos espectadores, fez o sangue subir à sua cabeça. O planejamento de combate é feito por homens de verdade, que quebram a cabeça para defender este país. A presença de uma mulher como você só atrapalha o ambiente. Entendeu? Ricardo avançou mais um passo, seu rosto a centímetros do dela. O cheiro forte de café de seu hálito a atingiu, mas ela não recuou nem um milímetro. Parecia uma rocha, absorvendo o impacto das ondas sem se mover. Sua postura inabalável apenas atiçou a fúria de Ricardo. Ele precisava humilhá-la ali diante de todos, para reafirmar seu domínio. A oficial, como se decidisse que ele não merecia mais sua atenção, virou-se calmamente e caminhou em direção a uma cadeira vazia. No instante em que ela ia se sentar, Ricardo se moveu rapidamente, bloqueando seu caminho. Onde você pensa que vai? Eu disse para ficar de pé. Seu grito fez com que todos os olhares se voltassem para eles mais uma vez. A situação havia chegado a um ponto sem retorno. Alguns oficiais mais sensatos franziram a testa, hesitando em se levantar, mas o olhar enlouquecido de Ricardo os manteve em seus lugares. Ele parecia ter perdido completamente o controle. Reuniões importantes como esta são para generais, homens que carregam a responsabilidade da nação nos ombros. Uma mulher como você não tem estofo para isso. Fique do lado de fora esperando. Naquele momento, um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Todo o som cessou, exceto pela respiração ofegante de Ricardo. Os olhos de todos estavam cravados nele e na oficial. Todos prendiam a respiração, antecipando o que viria a seguir, com o pressentimento de que o desfecho não seria nada trivial. E então a pesada porta da sala de espera se abriu mais uma vez. O comandante militar da Amazônia, o chefe do Estado-Maior e os comandantes de divisão entraram. O início da reunião fora anunciado. Todos os oficiais se puseram de pé em um instante, em posição de sentido, prestando continência. Ricardo, pego de surpresa, virou-se apressadamente e fez o mesmo. O comandante do exército entrou na sala, seu olhar percorrendo os oficiais presentes. Seus olhos pararam em um ponto específico, na oficial que ainda estava de pé, bloqueada por Ricardo. Um leve sorriso se formou no rosto do general. Podem se sentar. Antes de começarmos a reunião, gostaria de apresentar a mais nova integrante do nosso comando. Aos comandos do general, os oficiais sentaram-se em silêncio. Ricardo voltou para o seu lugar, uma sensação amarga no estômago. Ainda fervendo de raiva, ele olhou para o oficial e bufou com desdém. O comandante militar fez um gesto para que ela se aproximasse. Por favor, venha até aqui. A oficial caminhou calmamente até a frente da sala. Quando ela se postou ao lado do general, todos os olhares se voltaram para ela mais uma vez.
Até aquele momento, a maioria dos presentes supunha que ela fosse uma nova assessora ou chefe de alguma seção subordinada diretamente ao comando. Mas as palavras seguintes do general mergulharam a sala inteira em um estado de choque e pavor. A partir de hoje, apresento a nova comandante do recém-criado Comando de Operações Especiais da Amazônia, a força de elite que representa nosso poder de fogo mais decisivo. Por favor, uma calorosa salva de palmas para a General de Exército Helena Queiroz. Comandante de Operações Especiais. General de Exército. As palavras caíram sobre a sala como marteladas. Todos congelaram. Ricardo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Ele não conseguia acreditar no que ouvia. Com um olhar de puro terror, ele encarou a oficial, não, a nova general de exército. As estrelas em seu colarinho, antes invisíveis, agora pareciam brilhar com uma intensidade ofuscante. O som ao seu redor desapareceu, substituído pelo baque surdo de seu próprio coração despencando. As palavras insultuosas que ele havia proferido momentos antes voltaram para assombrá-lo, transformadas em lâminas afiadas cravando-se em sua alma. Todos os oficiais na sala viraram-se para ela. Em seus olhares, a curiosidade e a desconfiança haviam sido substituídas por uma mistura de reverência, medo e uma profunda, quase cômica, piedade dirigida a Ricardo. A oficial, a nova general de exército Helena Queiroz, permaneceu impassível, recebendo todos aqueles olhares em silêncio. E então seus olhos frios e profundos como um abismo, viraram-se lentamente e se fixaram nos de Ricardo. Ricardo sentiu o sangue fugir de seu corpo. Seu cérebro parou de funcionar, seu coração parecia ter despencado para os pés. A imagem de si mesmo, momentos antes, tagarelando cheio de arrogância, parecia uma cena distante, pertencente a outra vida. General de Exército. Comandante de Operações Especiais. A unidade de combate mais poderosa do comando, gozando da confiança absoluta do alto escalão. O fato de uma mulher ter sido nomeada para tal posição já era inacreditável, mas o mais aterrorizante era o que ele, Ricardo, havia feito àquela comandante. O que uma mulher faz aqui? Fique de pé no canto. Vá nos trazer um café. O planejamento de combate é feito por homens. Fique do lado de fora esperando. Suas próprias palavras ecoavam em seus ouvidos como fantasmas zombeteiros. Cada uma delas era um ato de insubordinação e desrespeito a um superior, grave o suficiente para levá-lo a uma corte marcial sem direito à defesa. Tudo ao seu redor parecia se mover em câmera lenta. O som dos aplausos forçados que se seguiram à apresentação do comandante soava como um trovão distante. Os oficiais aplaudiam a nova general, mas seus olhos não se desviavam de Ricardo. Alguns exibiam sorrisos maliciosos, outros balançavam a cabeça com pena, e ainda outros o olhavam com um prazer evidente em sua desgraça. Ricardo sentia-se nu, exposto no centro de uma praça pública. A vergonha e o medo consumiam. Suor frio brotava em suas palmas e escorria por suas costas. Com o pescoço rígido, ele conseguiu virar a cabeça para olhar a general de exército Helena Queiroz. Ela continuava no palanque, sem qualquer alteração na expressão. Mesmo recebendo os olhares complexos e os aplausos constrangidos de dezenas de oficiais, ela permanecia serena como um lago tranquilo nas profundezas da floresta. Seu olhar não se deteve mais em Ricardo. Era como se ele, como indivíduo, tivesse deixado de existir para ela. Ela agora observava a sala inteira, de forma lenta e metódica. Por onde seu olhar passava, os oficiais instintivamente endireitavam a postura e engoliam em seco. Havia algo em seus olhos que dominava o ambiente, uma força forjada em anos de treinamento extremo e combate real, afiada como aço. Quando os aplausos cessaram, a general Helena fez uma leve reverência ao comandante militar e se virou para os oficiais. No instante em que ela inspirou para falar, um silêncio sufocante tomou conta da sala. Ricardo pensou que se seu nome saísse daqueles lábios, tudo estaria acabado. General de Exército Helena Queiroz, comandante do Comando de Operações Especiais, sua voz era baixa e calma, mas ressoou com uma clareza impressionante por todo o auditório. Foi uma apresentação concisa, sem adornos.
Ela não disse mais nada. Aquele único enunciado parecia conter toda a explicação necessária sobre quem ela era. Ela olhou para os oficiais mais uma vez, seu olhar não mais focado em um indivíduo, mas abrangendo a todos como uma comandante se dirigindo à sua tropa. A reunião de hoje é um fórum crucial para a sobrevivência e o futuro do nosso comando na Amazônia. Espero que todos tenham deixado seus sentimentos e interesses pessoais do lado de fora desta porta e que atuem unicamente com o senso de responsabilidade e missão que a farda nos impõe. Especialmente não tolerarei qualquer tolo que permita que preconceitos de patente, gênero ou origem seguem seu julgamento sobre um camarada de armas. Suas palavras não nomearam ninguém, mas todos na sala sabiam exatamente a quem elas se dirigiam. Foi como um punhal de gelo cravado diretamente no coração de Ricardo. Era uma advertência pública, muito mais aterrorizante do que uma reprimenda direta. Em vez de puni-lo pessoalmente, ela o transformou em um exemplo vivo de insensatez diante de todos os seus pares. Ricardo pensou que seria preferível que ela o tivesse agarrado pelo colarinho e socado. Aquela execução silenciosa e fria estava estilhaçando o que restava de seu orgulho. Isso é tudo. Vamos nos concentrar na reunião. Com essas palavras, a general Helena se dirigiu ao assento de honra que lhe fora indicado e sentou-se. Seus movimentos eram precisos, sem um pingo de hesitação. Como se nada tivesse acontecido, ela se tornou parte da reunião. Mas a atmosfera na sala havia mudado completamente. Ricardo Alves agora era um fantasma. Os oficiais mais jovens que antes o cercavam bajulando-o, agora se afastavam dele como se ele tivesse uma doença contagiosa. Evitavam seu olhar a todo custo. Ele havia passado de objeto de adulação a alvo de escárnio e desprezo. Ricardo sentia os músculos do corpo tão tensos que mal conseguia se mover. Milhares de pensamentos conflitantes o assaltavam. O que fazer? Correr até ela e implorar perdão de joelhos? Ou esperar a reunião terminar e desaparecer silenciosamente? Nenhuma opção parecia viável. A água já havia sido derramada. Ele havia arruinado a primeira impressão da nova e poderosa comandante, e o fizera na frente de toda a liderança do Comando Militar da Amazônia. Aquilo não era um simples erro. Era um terremoto que ameaçava destruir toda a sua carreira militar. A reunião começou. O chefe de operações iniciou seu briefing, mas Ricardo não ouvia uma única palavra. O mapa estratégico projetado na tela era um borrão sem sentido, e os termos táticos complexos soavam como uma língua estrangeira. Toda a sua atenção estava voltada para a general Helena, sentada na primeira fila. Ela permanecia imóvel, os olhos fixos na tela, anotando ocasionalmente algo em um caderno. Seu perfil era como o de uma estátua esculpida frio e impenetrável. Ela não lhe dirigiu o olhar nem uma única vez. E essa indiferença absoluta era para Ricardo a pior das torturas. Se ao menos ela o fuzilasse com um olhar de raiva, seria um sinal de que ele ainda existia para ela. Mas sua atitude atual era a de quem o havia banido completamente de seu universo. Com o passar do tempo, a ansiedade de Ricardo se tornou insuportável. Ele começou a imaginar as consequências. A convocação para a sala do comandante militar assim que a reunião terminasse, a comissão de inquérito, sua expulsão desonrosa do exército. O rosto de sua esposa e de seus filhos surgia em sua mente. Para um homem que dedicara toda a sua vida à carreira militar, ser forçado a tirar a farda era uma sentença de morte. Ele precisava encontrar uma saída, mas nenhuma lhe ocorria. Ele apenas tremia como uma vara verde, rezando para que aquele inferno acabasse logo. O suor escorria de sua testa, encharcando o colarinho de seu uniforme. A reunião de operações conjuntas se arrastou por horas em uma atmosfera de tensão sufocante. Táticas complexas e dados volumosos passavam incessantemente pela tela, enquanto os comandantes de unidade faziam perguntas afiadas e debatiam estratégias. Em qualquer outra situação, Ricardo teria se esforçado para marcar sua presença, fazendo perguntas desnecessárias ou exibindo seu suposto conhecimento. Mas hoje, ele estava mudo como uma estátua. Sua mente estava completamente ocupada com a preocupação por seu futuro,
e o conteúdo da reunião era um ruído indecifrável. Ele era um prisioneiro, aguardando o fim de sua tortura. Quem dominava o fluxo da reunião era, sem surpresa, a nova comandante de operações especiais, a general Helena Queiroz. Ela permaneceu em silêncio durante a maior parte do tempo, mas sempre que um ponto crucial era discutido, ela lançava perguntas concisas e cortantes como um bisturi. Suas questões expunham com precisão as maiores vulnerabilidades do plano de operação, fazendo com que o oficial que apresentava o briefing gaguejasse de nervosismo por várias vezes. A rota de exfiltração da equipe de infiltração fluvial é excessivamente previsível. Identifico pelo menos 3 pontos de emboscada óbvios para as forças especiais inimigas. Qual é o plano de contingência para isso? Sua voz era desprovida de emoção, focada puramente na essência do problema. O plano de suprimentos é otimista demais. Podemos realmente garantir que as linhas de abastecimento permanecerão intactas em um cenário de conflito na selva? O plano deve incluir uma estratégia para que uma unidade isolada possa sobreviver de forma autônoma por no mínimo 72 horas. Suas críticas não eram meras contestações, elas vinham acompanhadas de sugestões de alternativas realistas. À medida que as falhas de um plano elaborado durante meses pelos melhores cérebros do comando eram expostas por suas poucas palavras, a atmosfera na sala se transformou em respeito e admiração. Os mesmos oficiais que a haviam recebido com desconfiança agora acenavam com a cabeça, impressionados com sua perspicácia. Ela não era apenas uma comandante com uma patente alta, era uma verdadeira estrategista, forjada por inúmeras experiências de combate e um profundo conhecimento militar. Observando-a, Ricardo afundava ainda mais em seu desespero. A realidade de que a mulher que ele havia humilhado era uma gigante, muito além de seu alcance, o esmagava. Ele se sentia como um grão de poeira diante de uma montanha imponente. Todo o orgulho e a carreira que ele acreditava ter construído eram, diante dela, um castelo de areia prestes a desmoronar. Finalmente a longa reunião terminou. O comandante militar declarou o encerramento. Os oficiais se levantaram e prestaram continência enquanto os comandantes superiores começavam a deixar a sala. O coração de Ricardo batia descontroladamente. A hora do julgamento havia chegado. Ele esperava que a general Helena o chamasse ou que a polícia do exército viesse prendê-lo. No entanto, a general apenas trocou algumas palavras com o comandante militar e o chefe do Estado-Maior e saiu da sala, sem sequer lançar um olhar em sua direção. Ela o ignorou completamente, como se ele fosse uma pedra no caminho. Teria sido melhor que ela gritasse, que o repreendesse. Aquela indiferença absoluta era uma negação de sua própria existência. Ele se sentia perdido em uma névoa espessa, sem saber como pagaria por seu crime. Os outros oficiais saíam da sala, olhando-o de soslaio e cochichando. Não havia compaixão em seus olhares, apenas escárnio, desprezo e a fria satisfação de quem vê a justiça sendo feita. O último resquício de calor humano ao redor de Ricardo desapareceu, deixando-o sozinho em um vácuo gelado. Ele ficou parado, atordoado, as pernas bambas demais para andar. Como voltaria para sua unidade? Como encararia seus subordinados? Sua mente estava em branco. Naquele momento alguém tocou seu ombro. Ele se assustou e se virou para ver seu superior imediato, o coronel Mendes, com uma expressão severa. O mesmo homem a quem Ricardo dedicava toda a sua bajulação. Ricardo, a voz do coronel Mendes era fria como gelo. A atitude amigável de antes havia desaparecido. Você cometeu um erro terrível. Não, isso não foi um erro. Foi uma falha grave, um esquecimento do dever de um soldado. Coronel, Eu juro que não sabia que ela era general. Ricardo tentou se justificar desesperadamente, mas o coronel o interrompeu bruscamente. Não saber a patente de um superior justifica a falta de respeito? Independentemente da patente, o que você fez a uma colega de farda, a uma oficial, é inaceitável. Por sua causa, nosso batalhão inteiro, nossa brigada inteira, está coberto de vergonha. Você viu a expressão do comandante militar? Como você acha que nossa unidade ficou perante a nova comandante? O coronel Mendes respirou fundo,
tentando controlar sua raiva. Ele olhou Ricardo de cima a baixo com pena. Ricardo não era mais um subordinado útil, era uma bomba relógio, um obstáculo em sua própria carreira. Volte para a base imediatamente. E fique em sua sala de prontidão. Nenhuma atividade externa até que eu dê novas ordens. Entendido? Era uma ordem. Ricardo não conseguiu responder, apenas abaixou a cabeça. O coronel Mendes o fuzilou com um último olhar de desprezo e se virou, indo embora. Ricardo ficou sozinho na sala de reuniões vazia. As paredes pareciam estar se fechando sobre ele, e ele mal conseguia respirar. Cambaleando, ele saiu da sala. Cada pessoa que encontrava no corredor parecia estar rindo dele. De cabeça baixa, evitando o contato visual a todo custo, ele se dirigiu ao estacionamento. Entrou em seu jipe, ligou o motor, mas não teve coragem de segurar o volante. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ele apoiou a cabeça no volante e soltou um longo suspiro. O que vai acontecer agora? É realmente o fim? Sua mente estava tomada por pensamentos desesperados. Ele fechou os olhos. A imagem dos olhos frios e profundos da general Helena surgiu em sua mente. Aqueles olhos não demonstravam raiva ou desprezo. Eram apenas calmos como um abismo insondável. E aquela calma era mais aterrorizante para Ricardo do que qualquer fúria. Como ela lidaria com ele? Uma punição severa, de acordo com o Código Militar? Ou deixaria definhar, ignorando-o até que sua carreira morresse por inanição? Qualquer um dos cenários era um inferno. Ele percebeu o quão arrogante e tolo havia sido. Todas as coisas que ele acreditava ter construído estavam, na verdade, sobre uma base frágil. Agora, ele estava no olho de um furacão. E o criador daquele furacão era ele mesmo. O caminho de volta para o batalhão era uma jornada de 1000 quilômetros. Ricardo dirigia como um autômato com o olhar perdido. Normalmente teria deixado a direção a cargo de seu motorista, mas hoje não queria encarar ninguém. A paisagem da selva que passava pela janela não tinha significado algum. Sua mente estava consumida pelo que acontecerá na reunião e pelo medo do desastre que se aproximava. A voz fria do coronel, os olhares de desprezo de seus colegas e, acima de tudo, o olhar indiferente e profundo da general Helena o assombravam como espectros. Ao chegar ao portão do batalhão, o sentinela de serviço prestou continência com uma postura impecável. Em um dia normal, Ricardo teria respondido com um aceno arrogante. Hoje ele não tinha forças para isso. Respondeu mecanicamente e estacionou em frente ao prédio do comando. Suas pernas ainda tremiam quando ele desceu do carro. Parecia um homem se recuperando de uma doença grave, sem nenhuma energia no corpo. Quando entrou no prédio, o oficial de dia e os soldados da administração se levantaram de um salto e prestaram continência. Selva. Comandante, a reunião correu bem? Perguntou o tenente Castro, o oficial de dia com sua energia habitual. Mas ao ver o rosto pálido e o olhar vazio de Ricardo, ele percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ricardo não respondeu. Caminhou diretamente para sua sala, os ombros caídos como os de um soldado derrotado. O tenente e o soldado se entreolharam confusos. Ricardo fechou a porta de sua sala e a trancou por dentro. Desabou na cadeira. A sala estava exatamente como ele a deixará pela manhã, mas tudo parecia estranho. A bandeira da unidade na parede, os documentos na mesa, o porta-retratos com a foto da família. Aquele espaço que simbolizava tudo que ele havia conquistado, agora parecia uma miragem prestes a desaparecer. Ele pegou o porta-retratos. O sorriso radiante de sua esposa e de seus 2 filhos o encarava. A família que ele tantas vezes considerara um fardo, agora parecia a última corda de salvação que o impedia de desmoronar completamente. Se eu cair, o que acontecerá com eles? Pela primeira vez, o peso da responsabilidade familiar esmagou seus ombros. Ele sempre acreditou que seu sucesso e suas promoções eram sinônimos da felicidade de sua família.
Por isso, ele havia corrido sem olhar para trás, às vezes de forma covarde, às vezes de forma desprezível, curvando-se para os mais fortes e esmagando os mais fracos. Ele se justificava dizendo que essa era a única maneira de sobreviver na selva brutal da hierarquia militar. Mas tudo isso estava prestes a virar fumaça por causa de um único momento de arrogância. Ele se levantou e foi até a janela. Do lado de fora, no pátio, seus soldados treinavam sob o sol forte. Jovens que suportavam o treinamento árduo em silêncio. Ele era o comandante deles. Mas ele ainda tinha o direito de liderá-los? A pergunta ecoou em sua mente sem resposta. Pelo contrário, sentia-se mais fraco e covarde do que qualquer um deles, e uma profunda sensação de autoaversão o invadiu. Quanto tempo se passou? Batidas suaves soaram na porta de sua sala. Comandante, aqui é o chefe da seção de operações. Posso entrar? Era a voz do capitão Guedes. Ricardo hesitou por um momento, mas depois se recompôs e mandou entrar. Esconder-se não resolveria nada. Ele voltou para sua cadeira e fingiu examinar alguns papéis. O capitão Guedes entrou com cautela. Seu rosto mostrava uma mistura de preocupação e curiosidade. Ele observou Ricardo de soslaio enquanto entregava um relatório. Apresento o plano de treinamento da tarde. Certo, pode deixar aí, disse Ricardo, pegando o documento sem realmente olhar. Normalmente ele teria procurado por qualquer erro, por menor que fosse, para poder gritar com o capitão. Hoje não tinha energia para isso. Guedes, mesmo após apresentar o relatório, não saiu. Ele hesitou. Comandante. Aconteceu alguma coisa? Os rumores viajavam mais rápido que a luz. Antes mesmo de Ricardo chegar à base, a notícia do que ocorrerá na reunião do comando já devia estar se espalhando. Especialmente para o chefe de operações, sempre bem informado. Ricardo olhou para o rosto do capitão. Viu uma preocupação genuína em seus olhos. Naquele instante, Ricardo desabou. Ele não conseguia mais fingir ser forte. Guedes. Acho que para mim, acabou. A voz que saiu de sua boca era fraca e desesperada, surpreendendo a si mesmo. O capitão ficou chocado. Ele gaguejou por um momento antes de falar com cuidado. Eu ouvi os rumores, senhor. Que o senhor cometeu um grande erro com a nova general. Mas não desanime. Deve haver uma maneira de resolver isso. Não há maneira. Não há mais jeito. Você não sabe o que eu fiz. Eu cruzei um rio que não tem volta. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam levemente. Guedes o observava com pena. Era verdade que Ricardo era um comandante duro e autoritário. Mas ele também tinha um lado que se importava profundamente com seus homens. Certa vez, levará pessoalmente um soldado ferido ao hospital em seu próprio carro. Em outra, ajudara secretamente um subordinado com dificuldades financeiras. Por causa dessa dualidade, seus homens o odiavam, e ao mesmo tempo, sentiam compaixão por ele. Força, comandante! Nós estamos aqui. Aconteça o que acontecer, nós seguiremos o senhor. O conforto de Guedes fez Ricardo levantar a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Ele passará a vida fingindo ser forte, acreditando que demonstrar fraqueza era o mesmo que admitir a derrota. Mas agora, na frente de um subordinado, ele mostrava seu lado mais vulnerável. Estranhamente, sentiu um pequeno alívio. Mas o alívio foi passageiro. Sua mente voltou a ser um turbilhão de pensamentos. Ele não podia simplesmente ficar parado. Precisava encontrar uma saída. Começou a pensar em quem poderia ajudá-lo. O coronel Mendes já lhe virara as costas. O comandante da brigada? Dificilmente arriscaria o pescoço por ele em uma situação como essa. Então, pensou em seus colegas de turma e superiores no comando do exército em Brasília. Deveria ligar para eles? Mas seu adversário desta vez não era qualquer um. A nova comandante de operações especiais que gozava da confiança do presidente. Sua rede de contatos seria suficiente para enfrentá-la?
A noite chegou. Ricardo não foi para casa. Passou a noite em claro, deitado no sofá de sua sala. A luz fluorescente no teto piscava, espelhando sua mente ansiosa. Ele repassou inúmeros cenários. O pior, expulsão desonrosa. O melhor, ser transferido para um posto irrelevante, onde sua carreira morreria lentamente. Nenhum desses futuros era o que ele desejava. Ele acendeu um cigarro. A fumaça amarga invadiu seus pulmões. Lá fora a selva estava mergulhada em uma escuridão impenetrável. Como seu próprio futuro não se via um palmo à frente. Naquela escuridão, ele sentiu o peso de seu erro com todo o seu corpo, suportando sozinho uma noite longa e interminável. Na manhã seguinte, Ricardo saiu de sua sala com os olhos injetados de sangue depois de uma noite em claro. O desespero da noite anterior havia corroído sua mente, deixando para trás apenas ansiedade e nervosismo. Ele estava obcecado com a ideia de que precisava consertar a situação. Não podia simplesmente ficar sentado esperando a lâmina da punição cair sobre seu pescoço. Decidiu usar todos os contatos e recursos que tinha para superar a crise. Seu primeiro objetivo era reconquistar a simpatia do Coronel Mendes. Embora o coronel tivesse sido frio no dia anterior, Ricardo esperava que a longa relação profissional entre eles pudesse despertar alguma compaixão. Antes de ir para a sala do coronel, ele passou em sua casa e pegou a melhor garrafa de cachaça envelhecida que tinha. Era humilhante, mas necessário. A sobrevivência era mais importante que o orgulho agora. Na porta da sala do coronel, ele respirou fundo várias vezes. Sua mão tremia levemente ao bater. Quando ouviu a permissão para entrar, ele abriu a porta e entrou com a postura mais submissa que conseguiu adotar. O coronel Mendes estava em sua mesa, lendo documentos, e franziu a testa ao ver Ricardo. Quem lhe deu permissão para estar aqui? Eu ordenei que ficasse de prontidão. Coronel, por favor, me perdoe. Mas eu sinto que vou morrer se ficar parado. Por isso, tomei a liberdade de vir até aqui. Ricardo colocou a garrafa de cachaça sobre a mesa com cuidado. O coronel olhou para a garrafa e depois para Ricardo com um olhar de puro desprezo. Você está tentando me subornar? Ricardo, você ainda não entendeu a gravidade da situação? Coronel, por favor, salve minha pele apenas desta vez. Eu errei. Serei eternamente grato e servirei ao Senhor como um cão pelo resto da minha vida. Ricardo estava à beira de se ajoelhar e implorar. Por um instante a expressão do coronel pareceu vacilar, mas ele rapidamente recuperou sua frieza e balançou a cabeça. É tarde demais. A água já foi derramada. Fui chamado pessoalmente pelo comandante militar ontem à noite. Ele estava furioso por sua causa. Perguntou que tipo de disciplina era essa em nossa brigada. Disse que não conseguia encarar a nova comandante. As palavras do coronel fizeram o rosto de Ricardo ficar branco como papel. A situação era muito pior do que ele imaginava. O comandante militar ordenou que você fosse levado diretamente à comissão de inquérito. Não há nada que eu possa fazer. Se eu tentar te proteger, minha própria cabeça estará em jogo. Então, desista. É o melhor para você, para mim e para toda a nossa unidade. O coronel se levantou, foi até a janela e ficou de costas para ele. A conversa estava encerrada. Ricardo permaneceu parado, atordoado. A última esperança que ele tinha, o coronel, o havia abandonado completamente. Ele saiu da sala sem dizer mais nada, o coração batendo descontroladamente. Mesmo em desespero, Ricardo não desistiu. Ele pegou sua agenda e começou a ligar para seus colegas de turma e superiores em Brasília. O primeiro foi um colega que trabalhava no gabinete do comandante do exército. Ele explicou a situação e implorou por ajuda. Ricardo, você enlouqueceu? Sabe com quem você mexeu? General Helena Queiroz. Meu amigo, você está pedindo para acabar com a sua carreira. A voz do outro lado da linha estava cheia de pânico. Você sabe quem ela é? Ela não veio da academia militar, superou o preconceito contra as mulheres e chegou aonde chegou por puro mérito.
Suas histórias como comandante de campo na fronteira são lendárias. Além disso, há rumores de que ela é uma das figuras militares de maior confiança do governo atual. E você foi mexer com ela. O colega suspirou. Desculpe, mas este é um problema que está muito acima do meu nível. Se eu me envolver, meu pescoço também estará em risco. Apenas aceite as consequências. É o melhor que você pode fazer. O telefone foi desligado abruptamente. Ricardo deu uma risada amarga. Ele ligou para outros contatos, mas as respostas foram todas semelhantes. Sinto muito. Não posso fazer nada. Tome cuidado. As mesmas pessoas que o chamavam de irmão e juravam lealdade agora lhe viravam as costas em seu momento de necessidade. Ele sentiu na pele a frieza da organização militar e a fragilidade das relações humanas. A rede de contatos que ele tanto se esforçou para construir era, na verdade, um castelo de areia que desmoronava facilmente diante da primeira tempestade. À tarde, ele foi oficialmente afastado do comando de seu batalhão. As operações foram temporariamente transferidas para o subcomandante. Ele agora era um estranho em sua própria unidade. Seus subordinados o evitavam abertamente, quando o encontravam, prestavam uma continência constrangida e desapareciam rapidamente. Ele sentou-se sozinho em sua sala, olhando para a mesa vazia. Sentiu que tudo estava acabado. Naquele momento, o telefone de sua sala tocou estridentemente. Ricardo se assustou e atendeu. Major Ricardo Alves? A voz do outro lado era baixa, calma e feminina. Ele congelou, reconhecendo-a instantaneamente. Era a general de exército Helena Queiroz. Sim. Sim, general. Aqui é o Major Ricardo. Ele se levantou de um salto, segurando o telefone como se estivesse em posição de sentido. Uma onda de tensão percorreu seu corpo. Amanhã de manhã, venha à minha sala. Tenho algo a discutir com você. Sua voz não continha nenhuma emoção. Ela desligou antes mesmo que ele pudesse responder. Ricardo ficou parado, segurando o telefone mudo. Discutir algo? O que ela queria discutir? Chamá-lo para uma última reprimenda antes de anunciar sua punição? Ou, quem sabe, dar-lhe uma última chance? Ele não sabia. Mas uma coisa era certa, seu destino seria decidido no dia seguinte. Em uma mistura de esperança e desespero, ele só podia esperar ansiosamente pelo amanhecer. No dia seguinte, Ricardo se postou diante do espelho, o rosto abatido após outra noite em claro. Em poucos dias ele parecia ter envelhecido anos. Ele vestiu seu uniforme mais limpo, ajustando-o várias vezes. Como um condenado esperando a execução, sua mente oscilava entre a ansiedade extrema e um fio de esperança. A caminho do comando de operações especiais, ele ensaiou mentalmente o que diria a general Helena. Deveria simplesmente implorar por perdão? Tentar alguma desculpa esfarrapada? Nenhuma palavra parecia capaz de reverter a situação. A entrada do Copézão era visivelmente mais rigorosa do que a de outras unidades. Os sentinelas, com suas boinas pretas e fuzis em prontidão, tinham olhares afiados. Uma aura de tensão e prontidão permeava todo o complexo. Após ter sua identidade verificada, Ricardo foi autorizado a entrar. O prédio do comando era imponente, projetado para intimidar. Ele caminhou pelos corredores de cabeça baixa como um criminoso, seguindo o oficial que o guiava. Diante da porta da sala da comandante, o oficial bateu levemente e a abriu para ele. Pode entrar. Ricardo engoliu em seco e entrou. A sala era espaçosa e minimalista. Nenhuma decoração extravagante, apenas um grande mapa de operações na parede, algumas estantes e uma mesa de trabalho. A general Helena estava de pé perto da janela, de braços cruzados, observando a paisagem lá fora. Sua silhueta era firme e inabalável como uma rocha. Ao ouvir Ricardo entrar, ela se virou lentamente. Estava com um uniforme de serviço simples, não o de combate, mas a aura de autoridade que emanava dela era a mesma. Ela o examinou de cima a baixo em silêncio. Ricardo não conseguiu decifrar o significado daquele olhar, o que o deixou ainda mais tenso. Major Ricardo Alves.
Sim, general. Ricardo prestou uma continência rígida, curvando o corpo. Sente-se. Ela indicou a cadeira em frente à sua mesa. Ricardo sentou-se cautelosamente na ponta da cadeira, sem coragem de encará-la, mantendo a cabeça baixa. A general Helena sentou-se e folheou alguns documentos por um momento. O breve silêncio pareceu uma eternidade para Ricardo. Major, eu li sua ficha de serviço. Ela finalmente falou. O coração de Ricardo despencou. Sua reputação não é das melhores. Eficiente para os superiores, mas tirânico com os subordinados. Um militar típico, focado apenas na própria carreira. Estou errada? Sua voz era calma, mas suas palavras eram como facas que perfuravam a alma de Ricardo. Perdão, general. Era tudo o que ele conseguia dizer. Você sabe por que eu o chamei aqui? Para receber minha punição, general. Sua voz era quase um sussurro. Um esboço de sorriso apareceu no rosto da general Helena. Punição. Sim, você certamente merece ser punido. Levar seu caso a uma corte marcial e garantir que você perca essa farda não seria difícil. Bastaria um aceno meu. O rosto de Ricardo ficou pálido. Ele queria se levantar e se ajoelhar e implorar. Mas eu não o chamei aqui para puni-lo. Não? Então, Ricardo levantou a cabeça, confuso. A general Helena se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos. Seu olhar era mais intenso e sério do que nunca. Eu o chamei para lhe dar uma oportunidade. Uma oportunidade, general? Sim, uma oportunidade. Uma última chance para você compensar seu erro e renascer como um verdadeiro soldado. Ela se levantou e caminhou até o grande mapa na parede. O mapa mostrava uma topografia complexa, com uma área específica marcada em vermelho. Era uma região remota na fronteira, dentro da floresta, uma das áreas mais perigosas e conflagradas pelo narcotráfico. Recentemente detectamos movimentações inimigas nesta área. Ainda não sabemos suas intenções exatas, mas os sinais são preocupantes. É uma região extremamente perigosa, de acesso restrito para nossas patrulhas regulares. Ela apontou para um ponto dentro da área vermelha. Estou planejando uma operação para infiltrar uma pequena equipe de elite neste local, para descobrir as intenções do inimigo e, se necessário, neutralizar suas instalações principais. É uma missão de altíssimo risco. Uma missão onde a morte é uma possibilidade real. Ela se virou novamente para Ricardo. Major, eu quero que você comande esta equipe. Ricardo não acreditou no que ouviu. Em vez de uma punição, ela estava lhe oferecendo o comando da missão mais perigosa e crucial do exército. Era incompreensível. General, por que eu? Eu sou um pecador que cometeu uma ofensa imperdoável contra a senhora. Como pode confiar uma tarefa tão importante a alguém como eu? Foi porque você pecou que estou lhe dando a chance de se redimir, disse a general Helena friamente. Eu desprezo sua arrogância e seu caráter distorcido, mas não nego sua competência. Você é, inegavelmente, um comandante capaz. Tem excelentes habilidades táticas e o carisma para liderar homens. Você apenas usou essas habilidades da maneira errada. Ela se aproximou de Ricardo novamente, fitando seus olhos. Esta missão, se falhar, significa a morte de todos. Mesmo se for um sucesso, não há garantia de que voltarão vivos. Mas, se você liderar esta operação com sucesso e retornar, eu esquecerei completamente seus erros passados. E eu mesma o ajudarei a se reerguer como um verdadeiro soldado. No entanto, se você recusar ou falhar, não haverá nada que eu possa fazer para salvá-lo. Parecia uma escolha, mas na verdade não havia escolha. Continuar com uma carreira militar confortável, mas ser expulso em desonra, ou arriscar a vida para ter uma última chance de recuperar a honra. Ricardo mergulhou em pensamentos profundos. Inúmeras imagens passaram por sua mente: o rosto de sua família, seu orgulho ferido, sua última chance de honra como soldado. Ele não podia simplesmente desmoronar de forma patética. Se viveu como soldado, deveria terminar como um. Mesmo que o fim fosse a morte.
Ele se levantou, endireitou as costas e, olhando para a General Helena, disse com uma voz firme e sem hesitação: missão aceita, General. Cumprirei esta última chance que a senhora me deu, mesmo que custe a minha vida. Seus olhos não continham mais subserviência ou medo, mas sim uma determinação sombria. A General Helena sorriu levemente, como se já esperasse essa resposta. De alguma forma, ela sabia qual seria a escolha dele. Ela havia visto nele não apenas a ambição, mas também um resquício da honra de um soldado e um potencial adormecido. Agora, o destino de Ricardo estava em suas próprias mãos. Ele havia recebido uma nova chance, à beira do inferno. E o preço dessa chance era sua própria vida. A partir do momento em que aceitou a proposta da General Helena, a vida de Ricardo Alves mudou completamente. Ele não era mais o Major Ricardo, comandante de batalhão. Seu nome agora era precedido pelo título pesado e sombrio de comandante da Força Tarefa Especial. Ele foi imediatamente exonerado de todas as suas funções e designado para a nova equipe, formada em segredo absoluto. Sua existência tornou-se um segredo militar, conhecido apenas por um punhado de oficiais de alto escalão. A força-tarefa era composta pelos melhores operadores das forças especiais. Especialistas em infiltração, demolição, tiro de precisão e comunicações foram recrutados. Eram todos veteranos com vasta experiência de combate, mas a notícia de que seriam comandados por Ricardo gerou um descontentamento explícito. O boato sobre o que ele havia feito à nova comandante já havia se espalhado por toda a base. Eles não conseguiam aceitar que suas vidas estariam nas mãos de um oficial problemático, que estava naquela missão como uma forma de punição. No primeiro dia de formação da equipe no campo de treinamento, os olhares dos soldados eram frios e hostis. O subtenente Barros, o segundo em comando, ignorou Ricardo abertamente. Ele era uma lenda viva, com mais de 20 anos de serviço nas forças especiais, e gozava de imenso respeito entre os homens. Comandante, nós estamos arriscando nossas vidas nesta operação. A questão é, o senhor está preparado para arriscar a sua vida conosco? Disse Barros em voz alta durante o primeiro briefing, para que todos ouvissem. Era um ato claro de insubordinação, um desafio. Os outros soldados o apoiaram com o olhar, fuzilando Ricardo. A atmosfera ficou pesada. O antigo Ricardo teria explodido, gritado sobre disciplina e ameaçado com punições. Mas ele permaneceu em silêncio, suportando o olhar de Barros. Você está certo, respondeu Ricardo para a surpresa de todos. Eu não sou digno da confiança de vocês. Cometi um erro imperdoável e estou aqui para pagar por ele. É natural que vocês não confiem em mim. Eu mesmo não confio em mim. Sua voz era calma, mas carregada de um profundo remorso. Mas prometo uma coisa. Nesta missão, serei o primeiro a entrar em território inimigo e o último a sair. Se alguém tiver que morrer, serei eu. Estou pronto para dar minha vida para salvar a de vocês. Esta é a única sinceridade que posso lhes oferecer. Um silêncio pesado caiu sobre o local. Os soldados ainda o olhavam com desconfiança, mas a hostilidade inicial havia diminuído um pouco. Palavras eram fáceis. Eles esperariam para ver como Ricardo provaria suas palavras com ações. A partir daquele dia, um treinamento infernal começou, planejado e supervisionado pessoalmente pela General Helena. Ela empurrou Ricardo e a equipe aos seus limites físicos e mentais. Dormiam apenas 3 horas por noite, alimentando-se de rações de combate mínimas. Marchavam por dezenas de quilômetros na selva com equipamento completo e participavam de exercícios de combate com munição real quase diariamente. Ricardo era um homem diferente. Ele não era mais o comandante autoritário. Participava de todos os treinamentos como qualquer outro soldado ou até mais. Carregava o equipamento mais pesado, oferecia-se para as tarefas mais perigosas. Rastejou na lama, passou noites em claro sob chuvas torrenciais, atingindo seus limites físicos. Quase desmaiou várias vezes, seu corpo coberto de feridas e hematomas. Mas ele nunca desistiu. Se caía, levantava-se. Se ficava para trás, cerrava os dentes e alcançava seus companheiros.
Observando sua transformação, os olhares dos soldados começaram a mudar. O subtenente Barros, em particular, observava sua mudança de perto, com sentimentos mistos. No início pensou que era apenas um teatro para sobreviver. Com o tempo percebeu que era genuíno. Uma noite, após um treinamento brutal de infiltração noturna, todos desmaiaram de exaustão. Ricardo, no entanto, estava acordado, costurando seu coturno rasgado. Suas mãos estavam cobertas de bolhas e cortes. Barros se aproximou silenciosamente. Por que o senhor faz isso? O senhor só precisa nos comandar. Não precisa se desgastar tanto. Ricardo parou de costurar e olhou para ele com um sorriso amargo. O que eu tenho para oferecer a vocês? Habilidades táticas superiores? Experiência de combate? Não, eu era apenas um oficial de gabinete, um burocrata. Diante de soldados de verdade como vocês, a única coisa que posso fazer é mostrar minha sinceridade com meu próprio corpo. Ele voltou a costurar. Eu quero ser um soldado novamente. Não um oficial que impõe sua patente, mas um verdadeiro camarada que compartilha a vida e a morte com seus irmãos de armas. Esta missão é minha última chance para isso. O desabafo sincero deixou Barros sem palavras. Ele apenas se sentou ao lado de Ricardo, observando em silêncio sua costura desajeitada. A partir daquele dia, Barros parou de desafiá-lo. Em vez disso, começou a apoiá-lo silenciosamente. Sua mudança de atitude influenciou os outros soldados. Aos poucos, eles começaram a ver Ricardo não como um oficial problemático, mas como um comandante a quem poderiam confiar suas vidas. A equipe, antes cheia de hostilidade, estava se unindo em meio ao treinamento brutal. E a general Helena observava tudo de longe. Ela impôs a Ricardo uma provação severa, mas também lhe deu a chance de se reerguer por conta própria. Ela estava provocando não uma simples mudança, mas um despertar fundamental em um homem. Ela sabia que a verdadeira liderança não vem da autoridade, mas do sacrifício e da sinceridade. E Ricardo estava apenas dando o primeiro passo nesse caminho. O dia da operação se aproximava. O dia da operação se aproximava rapidamente. No acampamento de treinamento secreto, a tensão era palpável. Os soldados faziam uma última verificação em seus equipamentos, pintando os rostos uns dos outros com tinta de camuflagem em silêncio. Seus olhos refletiam a solenidade de quem encara a morte e a determinação de quem cumprirá a missão a qualquer custo. As semanas de treinamento infernal os haviam transformado em uma equipe de aço. Agora, não eram mais indivíduos com patentes e origens diferentes, mas irmãos de armas, prontos para mergulhar no coração do território inimigo, confiando apenas uns nos outros. Ricardo reuniu a equipe para o briefing final. Seu rosto estava queimado de sol e mais magro, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade afiada. Ele não era mais o homem arrogante e inseguro do passado. Ele havia se tornado um comandante pronto para encarar seu destino e superá-lo. Esta noite começamos uma batalha que a história não lembrará. Sua voz baixa ecoou pela tenda de briefing. Os soldados prenderam a respiração, atentos. Nossa missão é simples: infiltrar-se nas profundezas do território inimigo, realizar o reconhecimento de sua nova instalação subterrânea e coletar informações. Se possível, neutralizar a instalação e retornar vivos. Ele apontou para o mapa, explicando pela última vez a rota de infiltração, os pontos de provável confronto e o plano de exfiltração. Sua explicação era clara e concisa, cobrindo todos os cenários de contingência. Os soldados acenaram em silêncio, não havia mais dúvidas sobre sua capacidade. Ao final do briefing, a entrada da tenda se abriu e a general Helena entrou. Sua aparição repentina fez todos se levantarem e prestarem continência. Ela os dispensou com um gesto e se aproximou de Ricardo. Os preparativos finais estão concluídos? Sim, general. Estamos prontos. Ricardo respondeu, olhando-a nos olhos sem vacilar. A general Helena observou Ricardo e seus homens em silêncio por um momento. Seu olhar continha a severidade de uma comandante, mas também a angústia de quem envia seus homens para a morte. Não vou lhes dar palavras de encorajamento.
Nem vou dizer para voltarem vivos. Apenas peço que se lembrem de uma coisa. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de cada um deles. Vocês são os soldados mais corajosos do Brasil. O destino deste país repousa sobre seus ombros. Eu ficarei aqui, esperando sem dormir, até que completem a missão e retornem. Confiem uns nos outros e em si mesmos. E até o último momento não percam a honra de um soldado. Suas palavras foram curtas, mas tiveram um impacto profundo. Os soldados sentiram algo quente crescer em seus peitos. A general Helena entregou a Ricardo um pequeno dispositivo de comunicação. Este é um comunicador de emergência direto comigo. Use-o apenas quando achar que é realmente o fim. Até lá, nenhuma comunicação é permitida. Entendido. Ricardo pegou o dispositivo e o guardou no bolso do peito. A general deu um leve tapinha em seu ombro. Era um gesto de encorajamento silencioso, não de superior para subordinado, mas de um camarada de armas para outro. A noite caiu, e a hora da partida chegou. Na escuridão total, a equipe se moveu sem fazer barulho. Usando equipamentos de infiltração de última geração, eles atravessaram a vigilância inimiga e a selva densa em direção à zona de conflito. Ricardo liderava, abrindo caminho. Atrás dele, Barros e os outros o seguiam como uma unidade coesa. Quanto mais fundo eles adentravam o território inimigo, mais o ar se tornava frio e pesado. Cada pequeno som na selva deixava seus nervos à flor da pele. Cada passo era como caminhar sobre gelo fino. Após horas de uma marcha tensa, eles finalmente chegaram perto do alvo, a instalação subterrânea do cartel. A segurança ao redor era muito mais forte do que o esperado, com câmeras escondidas, sensores e patrulhas constantes. Ricardo observou a disposição inimiga com seu binóculo e deu ordens a seus homens por meio de sinais. Seu julgamento foi rápido e preciso. A operação começou. O atirador de elite eliminou silenciosamente o sentinela da torre de vigia, enquanto o especialista em comunicações interferia na rede inimiga. Nesse intervalo, Ricardo e a equipe de assalto cortaram a cerca e se infiltraram. Seus movimentos eram fantasmagóricos, perfeitamente sincronizados. Após garantir a entrada da instalação subterrânea, eles entraram com cautela. O interior era um labirinto complexo. Enquanto avançavam por um longo corredor, um alarme ensurdecedor soou. Haviam sido descobertos. Droga, eles nos viram. Mudar de plano, agora. O grito de Ricardo foi seguido por uma torrente de soldados inimigos surgindo de ambos os lados do corredor. Em segundos, o local se transformou em um inferno de tiros e clarões. Os membros da equipe se espalharam, buscando cobertura e respondendo ao fogo. Eram poucos, mas cada um era um guerreiro de elite. Ricardo liderava o combate na linha de frente. Ele derrubava inimigos com tiros precisos enquanto avaliava a situação e dava ordens. Equipe Alfa, assegure o corredor direito. Bravo, cubram-me, vamos para a sala de controle central. Sua voz era firme. Mesmo no caos do combate, ele mantinha a calma. Mas o número de inimigos era esmagador. As balas uniam por toda parte. Um de seus homens foi atingido no ombro e caiu. Médico. Homem ferido. Ricardo gritou, correndo em direção ao soldado caído, mas Barros o interceptou. Comandante, vá para a sala de controle. Nós seguramos aqui. Mas se vocês caírem, todos morreremos. Vá. Isso é uma ordem. Barros gritou, empurrando Ricardo. Seus olhos mostravam uma confiança absoluta em seu comandante. Ricardo hesitou por um instante, mas cerrou os dentes e se virou. Ele não podia deixar o sacrifício de Barros e dos outros ser em vão. Ele precisava completar a missão. Sobrevivam. Deixando essas palavras para trás, Ricardo e 2 outros soldados correram pelo corredor sob fogo cerrado em direção à sala de controle central. Atrás dele, os sons desesperados do combate de seus companheiros ecoavam. Ele engoliu as lágrimas e correu, olhando apenas para frente. A pesada porta de aço da sala de controle estava trancada.
Ricardo fez um sinal para o especialista em demolições, Sargento Lima. Lima rapidamente instalou uma pequena carga adesiva na porta. Afastem-se. Com um estrondo, a porta foi arrancada para dentro. Eles lançaram uma granada de luz e entraram. Lá dentro, vários oficiais inimigos e operadores de comunicação foram pegos de surpresa. A sala foi dominada em segundos. Lima, baixe todos os dados. Cabo Neves, corte a comunicação externa e prepare nossa rota de fuga. Ricardo ordenou, aproximando-se do enorme painel de situação no centro da sala. O que ele viu o deixou horrorizado. Não era um plano de provocação local, mas um plano de ataque surpresa em grande escala para iniciar uma guerra total. Os cartéis estavam posicionando secretamente novos mísseis de longo alcance capazes de criar uma zona de exclusão aérea sobre uma vasta área da Amazônia. Que inferno! Ricardo praguejou. Era uma emergência. Se essa informação não saísse dali, um desastre de proporções inimagináveis aconteceria. Lima, quanto tempo para o backup dos dados? Pelo menos 10 minutos, senhor. O volume de dados é imenso. 10 minutos. Eles conseguiriam resistir por 10 minutos? Naquele momento, a voz do comandante inimigo soou pelos alto-falantes. Para os ratos aí dentro. Vocês estão completamente cercados. Rendam-se agora e talvez poupemos suas vidas. Do lado de fora, o tiroteio se intensificou, com o som de armas pesadas se juntando à batalha. Era um sinal de que a linha de defesa de Barros estava chegando ao limite. Ricardo cerrou os dentes. A rota de fuga estava cortada. Voltar vivo era quase impossível. General Helena. Este é o último momento de que você falou, ele pensou, pegando o comunicador de emergência. Sua mão tremia. Pressionar aquele botão revelaria sua posição, atraindo um ataque concentrado. Era um ato de desespero, sacrificando a própria sobrevivência para transmitir a informação. Ele fechou os olhos. O rosto de sua família passou por sua mente. E os rostos de seus homens, especialmente Barros, que estava lutando por ele naquele exato momento. Ele não podia mais viver apenas por si mesmo. Ele era um comandante. Lima, prepare a transmissão de dados. Neves, quando eu der o sinal, destrua todos os equipamentos e ative a autodestruição. Comandante. E o senhor? Os dois soldados o olharam, horrorizados. Eu vou ganhar tempo para vocês aqui. Vocês precisam sair vivos com esta informação. Ricardo lhes deu um sorriso sombrio. Ele pegou uma metralhadora pesada que estava em um canto da sala. Isso é uma ordem. Como seu comandante, eu lhes dou minha última ordem. Sobrevivam e completem a missão. Ele não esperou por mais protestos. Posicionou a metralhadora perto da porta e pressionou com força o botão do comunicador de emergência. Aqui é a equipe Alfa. Alfa para o comando, responda. Sua voz, cheia de estática, ecoou pelos alto-falantes da sala de situação do Copezon. A general Helena, que monitorava a situação durante toda a noite, pegou o microfone. Aqui é o comando. Fale, Alfa. General. Obtivemos o plano de ataque inimigo. Transmitindo os dados agora. Não é uma provocação, é um plano de guerra total. Precisam impedi-los. A voz urgente de Ricardo chegou junto com um fluxo massivo de dados que começou a preencher os monitores da sala de controle. Entendido, Ricardo. Dados sendo recebidos. Qual a sua situação atual? Asseguramos a sala de controle inimiga, mas estamos completamente isolados. Não há rota de fuga. O rosto da general Helena endureceu. Ela sentiu na voz de Ricardo a resignação de quem já aceitou o fim. Ricardo, aguente firme. Enviaremos reforços de alguma forma. Não desista. Não, general. É tarde demais. Eles estão arrombando a porta. Sons de explosões e tiroteio intenso vazaram pela comunicação. Lima, Neves, fujam agora. Vão, Ricardo gritou desesperadamente. General, tenho uma última coisa a dizer.
Ele se protegeu da chuva de balas e usou suas últimas forças para falar. Obrigado por me dar esta última chance. Graças à senhora posso morrer como um soldado, não como um covarde. Por favor, cuide dos meus homens. Ricardo, reaja. Ricardo, a general Helena gritou, mas a comunicação foi cortada. Apenas o som da estática preencheu a sala de controle. Ela cerrou o punho, os olhos fixos no monitor que confirmava a transmissão dos dados. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas contidas. Ao mesmo tempo, na sala de controle subterrânea, Ricardo disparava a metralhadora freneticamente contra a onda de inimigos. O cano da arma estava incandescente. Ele sabia que seus últimos momentos haviam chegado. Mas não sentia medo. Pelo contrário, sentia paz. Ele estava cumprindo sua última missão, lavando seus erros com a própria vida. Uma bala inimiga perfurou seu ombro. A dor aguda quase o fez desmaiar, mas ele cerrou os dentes e continuou atirando. A imagem de sua esposa e filhos passou por sua mente uma última vez. Me perdoem. E eu amo vocês. Naquele instante, uma explosão gigantesca abalou toda a estrutura. A sala de controle começou a desmoronar. Eram os explosivos de autodestruição, ativados por Lima e Neves em sua fuga. Em meio às chamas e à escuridão que o envolviam, Ricardo sorriu fracamente. Ele finalmente havia se tornado um verdadeiro soldado. Na sala de controle do Comando de Operações Especiais, um silêncio pesado se instalou após a comunicação de Ricardo ser cortada. No monitor, a frase "transmissão de dados concluída" brilhava friamente. A general Helena, com uma expressão de pedra, encarava a tela. Seus assessores aguardavam ordens, prendendo a respiração. Ela sabia que as chances de sobrevivência de Ricardo e sua equipe eram praticamente nulas, mas ela era a comandante. Não podia abandonar a esperança até o fim. Informem imediatamente o comandante militar da Amazônia e convoquem o gabinete de crise. Preparem-se para emitir um alerta de prontidão máxima para todas as forças. E elaborem um plano de busca e resgate. Considerem a possibilidade, por menor que seja, de haver sobreviventes. Mobilizem todos os recursos disponíveis. Sua voz era firme, sem tremor. Não havia tempo para emoções. A informação pela qual Ricardo trocara a vida estava agora em suas mãos, e o destino de milhares dependia de como ela seria usada. Imediatamente, todo o aparato militar entrou em estado de emergência. Os dados enviados por Ricardo eram a prova definitiva do plano de ataque inimigo, detalhando a localização e as especificações dos novos mísseis de longo alcance. Com base nessa inteligência, as Forças Armadas brasileiras lançaram uma contraofensiva. Caças de última geração decolaram em sigilo, e bombas de precisão atingiram a base subterrânea do cartel com exatidão cirúrgica. Antes que o inimigo pudesse iniciar seu ataque, seu coração foi transformado em cinzas. Simultaneamente, uma unidade de elite de resgate foi enviada de helicóptero para a zona de operação. Sua missão era procurar por qualquer vestígio da equipe de Ricardo nos escombros da base inimiga. A tarefa era árdua. A instalação subterrânea havia desmoronado completamente, e o risco de novos colapsos, somado à resistência de inimigos remanescentes, tornava o progresso lento. Após dias e noites de busca incessante, a equipe de resgate finalmente encontrou sobreviventes. Milagrosamente, o Sargento Lima e o Cabo Neves, que haviam escapado sob as ordens finais de Ricardo, foram encontrados. E também o subtenente Barros, que após defender a retaguarda, fora soterrado pelos escombros, inconsciente, mas vivo. Todos estavam gravemente feridos, mas suas vidas estavam fora de perigo. No entanto, não havia sinal de Ricardo. A equipe de resgate concentrou suas buscas nos destroços da sala de controle central, seu último posto de combate. E finalmente, em meio às cinzas, encontraram uma metralhadora carbonizada e, ao lado dela, o corpo de Ricardo. Ele morrera na posição em que lutara, com os dedos ainda no gatilho. Em sua mão segurava firmemente o comunicador de emergência destruído.
Os corpos de Ricardo e dos outros soldados mortos em combate foram transportados silenciosamente de helicóptero. Graças ao sacrifício deles, uma guerra terrível fora evitada. Mas ninguém celebrava a vitória. A base estava mergulhada em luto. Pouco tempo depois, uma cerimônia fúnebre conjunta para os heróis foi realizada, presidida pelo comandante militar. Na capela, oficiais de alta patente, as famílias dos falecidos e os sobreviventes da equipe especial se reuniram com expressões sombrias. Na foto do memorial de Ricardo, ele sorria, o rosto suado como se tivesse acabado de concluir um treinamento. Sua esposa e filhos choravam abraçados, uma visão que partia o coração de todos os presentes. Quem subiu ao púlpito para o elogio fúnebre foi a general Helena Queiroz. De luto, sua habitual expressão de aço dera lugar a uma tristeza profunda. Ela olhou para o discurso que havia preparado, mas o deixou de lado, começando a falar com suas próprias palavras. Estamos aqui hoje para nos despedir de nossos heróis mais corajosos, sua voz tremia. Quando conheci o Major Ricardo Alves, eu o julguei mal. Vi apenas sua superfície e não percebi sua essência. Mas ele, com sua vida e finalmente com sua morte, me ensinou sobre a minha própria insensatez. Ela olhou diretamente para a foto de Ricardo. Ele talvez não fosse um soldado perfeito. Cometeu erros, teve suas falhas. Mas ele não fugiu. Ele abraçou a última chance que lhe foi dada e lutou com mais bravura do que qualquer um no lugar mais perigoso. Ele sacrificou sua vida para salvar seus companheiros e este país. Ele me mostrou, e a todos nós, o que significa ser um verdadeiro soldado. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto. Ricardo, e a todos os meus bravos homens que aqui jazem, nunca esqueceremos seu sacrifício. A paz e a honra que vocês defenderam com suas vidas nós, os que ficamos, protegeremos com as nossas. Descansem em paz. Quando seu elogio terminou, todos os militares presentes prestaram uma continência vigorosa. Era a maior demonstração de respeito e luto por um homem que um dia fora um covarde, mas que em seu último momento, morrera como o maior dos heróis. Após a cerimônia, a general Helena se aproximou sozinha da família de Ricardo. Ela parou diante de sua esposa, que soluçava, e curvou a cabeça profundamente em silêncio. Seus ombros tremiam. A esposa de Ricardo, enxugando as lágrimas, aproximou-se dela e disse em voz baixa: meu marido passou a vida inteira fingindo ser forte. Mas por dentro, era um homem frágil e solitário. Obrigada, general, por dar a um homem como ele a chance de, no fim, defender sua honra como um verdadeiro soldado. As duas mulheres se olharam, chorando em silêncio. Naquelas lágrimas misturavam-se a dor da perda e o consolo por sua morte honrosa. A história de Ricardo Alves terminou assim. Seu nome não entrou nos registros oficiais de guerra, sendo enterrado como parte de uma operação sigilosa. Mas seu sacrifício e sua coragem final sobreviveram no coração daqueles que o conheceram, tornando-se uma lenda. Após o funeral, uma mudança silenciosa, mas significativa, começou a soprar dentro das Forças Armadas. Os detalhes da operação secreta não foram divulgados, mas a história de como um comandante arrogante e corrupto se redimiu e encontrou uma morte heróica tornou-se uma lenda sussurrada entre os militares, inspirando muitos. A liderança da general Helena, que viu o potencial em um homem falho e lhe deu uma última chance, tornou-se um modelo para todos os comandantes. A general Helena manteve sua promessa. Ela cuidou pessoalmente dos sobreviventes da Força-Tarefa, Barros, Lima e Neves. Todos receberam a mais alta condecoração por bravura e a promoção de uma patente. A general lhes ofereceu a chance de escolherem qualquer unidade onde quisessem servir. Todos eles, no entanto, pediram para permanecer nas forças especiais. A última missão com Ricardo deixará cicatrizes indeléveis, mas também gravará em seus corações um profundo senso de orgulho e camaradagem. Eles escolheram continuar o legado de Ricardo, defendendo o país nos lugares mais perigosos. O subtenente Barros, mais tarde, tornou-se instrutor na escola de sargentos, ensinando aos recrutas sobre a verdadeira postura de um comandante que aprenderá com Ricardo. A família de Ricardo recebeu a mais alta honraria concedida a heróis nacionais.
A general Helena continuou a cuidar deles pessoalmente, visitando os filhos de Ricardo para contar-lhes sobre a bravura de seu pai e tornando-se uma mentora em suas vidas. A esposa de Ricardo, em meio à sua dor, encontrou consolo no fato de que seu marido era lembrado como um herói respeitado por todos. Enquanto isso, o coronel Mendes e os outros que haviam abandonado Ricardo sentiram uma profunda vergonha diante de sua morte heróica. Eles haviam escolhido a autopreservação, enquanto Ricardo sacrificará a própria vida para salvar a todos. Suas carreiras podem ter continuado, mas uma mancha indelével permaneceu em suas consciências. O coronel Mendes, em particular, foi transferido para um posto administrativo irrelevante pouco tempo depois, um movimento que muitos atribuíram à influência silenciosa da general Helena. O tempo passou. A general Helena, pelo sucesso em liderar a operação, foi cogitada para se tornar a primeira mulher chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ela permaneceu em seu posto, cumprindo suas funções com a mesma dedicação de sempre, mas sua liderança tornou-se mais profunda, mais humana. A morte de Ricardo também a transformará. Ela havia dado a um homem uma chance de redenção e criará um herói, mas também sentia o peso da culpa por tê-lo enviado para a morte. Ela gravou em seu coração a lição de que todo comandante carrega a pesada responsabilidade pela vida de seus homens. Numa tarde ensolarada de outono, a general Helena visitou sozinha o cemitério militar. Ela não foi para a ala dos generais, mas para um canto tranquilo da seção de praças, onde estava o túmulo de Ricardo. Em sua lápide não havia patentes ou condecorações extravagantes. Apenas o nome Ricardo Alves, Major, Exército Brasileiro, e as datas de seu nascimento e morte. Ela depositou um crisântemo branco na lápide e prestou uma continência silenciosa. Ricardo, você está bem? Já se passou um ano desde que você partiu. Ela se agachou ao lado da lápide, falando como se ele estivesse ali. Graças a você muita coisa mudou. O exército e eu mesma. Seus filhos estão crescendo fortes na paz que você defendeu com sua vida. O mais velho me disse outro dia que quer ser soldado. Um soldado corajoso como o pai. Um leve sorriso tocou seus lábios. Você pode ser um herói anônimo, mas seu espírito vive. Sua coragem e seu sacrifício serão uma luz eterna para mim e para todos nós que ficamos. Ela acariciou a lápide fria por um longo tempo. Parecia sentir o eco da batalha feroz e a imagem final de Ricardo. Levantando-se, ela disse em voz baixa: "Obrigada, meu camarada. E me desculpe." Com essas palavras, ela se virou e saiu do cemitério. O sol de outono aquecia seus ombros. Seus passos pareciam mais firmes do que nunca. Carregando o legado de Ricardo em seu coração, ela continuaria a trilhar seu caminho, provando como a transformação e o sacrifício de um único homem podem mudar o mundo e viver para sempre no coração dos outros. Anos se passaram. A sala onde a reunião de operações conjuntas ocorrerá foi modernizada, mas entre os oficiais que por ali passavam, uma história era contada como uma lenda. A história de um major arrogante que insultou uma nova comandante mulher e redimiu sua honra em uma missão suicida, morrendo como um herói. Os detalhes mudavam, mas a lição permanecia transmitida a uma nova geração. O subtenente Barros foi promovido a subtenente do Comando das Forças Especiais, tornando-se uma lenda viva. Ele contava a história de Ricardo aos novos recrutas. Um verdadeiro comandante não é aquele com a patente mais alta ou a voz mais alta. É aquele que está disposto a ser o primeiro a entrar no perigo e o último a sair, disposto a dar a vida por seus homens. Eu conheci apenas um comandante assim. A general Helena completou seu mandato como a primeira mulher chefe do Estado-Maior e se aposentou com honras. Mesmo aposentada, continuou a contribuir para a segurança nacional como consultora. Em suas palestras para jovens oficiais, ela sempre compartilhava sua filosofia de liderança. Liderar não é punir, é salvar. Todo ser humano tem falhas, mas também tem potencial. Um verdadeiro líder é aquele que encontra a luz na escuridão de uma pessoa e a traz à tona. Em suas palavras, a história de Ricardo estava sempre presente. O filho de Ricardo seguiu os passos do pai e ingressou na academia militar. Ele mal se lembrava do pai,
mas as histórias contadas por sua mãe e pela general Helena o fizeram ver seu pai como um grande herói. Ele jurou honrar o nome de seu pai. Como cadete, escreveu uma redação sobre seu herói, seu pai. Meu pai não foi um general famoso. Ele cometeu erros. Mas ele não fugiu de suas responsabilidades e, no momento decisivo, sacrificou sua vida. Eu não admiro um herói perfeito, mas sim o ser humano Ricardo Alves, que teve a coragem de consertar seus erros. Seu último ato é, para mim, o verdadeiro espírito de um soldado. A história de Ricardo agora era passada para a próxima geração através de seu filho. Num dia frio de inverno, a general Helena, já aposentada, recebeu uma carta da viúva de Ricardo. Dentro havia uma foto desbotada. A última foto que Ricardo enviará à família antes da missão. Ele sorria sem jeito, mas seus olhos mostravam uma calma e determinação nunca antes vistas. No verso, uma pequena nota: se eu renascesse, seria soldado novamente. Na próxima vida, quero ser um soldado de quem eu possa me orgulhar. Helena segurou a foto junto ao peito e chorou silenciosamente. Ela queria poder dizer a ele, onde quer que estivesse, que ele já havia se tornado o mais honrado e magnífico dos soldados. A vida de um homem havia terminado, mas sua história continuaria para sempre. As décadas passaram, e a história do Major Ricardo e da general Helena tornou-se amplamente conhecida, até mesmo fora dos círculos militares, graças a um aclamado documentário e posteriormente a um filme de grande sucesso intitulado A Última Chance. O filme retratou a complexa jornada de Ricardo, de sua arrogância inicial à sua redenção final, e a liderança visionária de Helena. A história, que começou com um ato de humilhação, tornou-se um dos contos mais inspiradores do país. O filho de Ricardo, agora general de brigada Paulo Alves, um dos líderes mais respeitados de sua geração, levou seus jovens cadetes ao cemitério militar. Parado diante dos túmulos lado a lado de seu pai e da general Helena, ele contou a história deles. Esta história nos ensina, disse ele aos futuros líderes, que a verdadeira coragem não é a ausência de falhas, mas a força para se reerguer após cair. E que a verdadeira liderança não é sobre poder, mas sobre ver o potencial nos outros e dar-lhes a chance de alcançá-lo. Eles foram, um para o outro, a mais dura provação e a maior salvação. Uma jovem cadete se aproximou. General, se o Major Ricardo tivesse sobrevivido àquela missão, como a história teria sido diferente? Paulo sorriu. Não podemos saber. Mas acredito que ao escolher a morte, ele não apenas redimiu completamente sua honra, mas também deixou uma lição muito mais poderosa para todos nós. Às vezes, a morte trágica de um homem se torna a luz que guia muitos outros no caminho certo. Ele olhou para o céu azul. A história, que começara com o erro de seu pai, havia encontrado